Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais uma live, aguardando a galera entrar. Hoje a gente vai falar, pessoal, continuar, né, o assunto sobre os tributos que incidem sobre as compras e vendas, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tributos. A gente viu na live passada, vimos sobre o ICMS. Então a gente viu que o ICMS ele incide sobre a circulação de mercadorias ou prestação de serviços, que seja de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. E vimos que o ICMS, quando a empresa ela promove essa circulação de mercadoria ou prestação de serviço desse tipo, ela é contribuinte do ICMS. Sendo contribuinte, isso vai gerar para ela a obrigatoriedade de recolher ICMS, certo? Então a empresa ela vai ter os créditos quando ela pagar o ICMS sobre as suas aquisições e vai ter também as obrigações decorrentes das vendas que ela fizer ou das prestações de serviço em que incida ICMS. Final de cada mês, como o ICMS é um tributo, um imposto que é recolhido mensalmente, no final de cada mês, o que a empresa vai fazer? Ela vai verificar quanto ela tem de ICMS a pagar, quanto ela teve de créditos fiscais decorrentes das suas aquisições. E se der imposto a pagar, quando ela fizer esse confronto, ela vai fazer o recolhimento. Também, caso não haja imposto a pagar, se o crédito fiscal for maior do que os tributos incidentes sobre as vendas, então fica um crédito fiscal para o mês seguinte. E a gente viu também a contabilização disso, né? Quando a empresa ela paga o imposto sobre as suas compras, isso gera um crédito fiscal para ela e a gente contabiliza isso lá no nosso ativo circulante como ICMS a recuperar. Estão lembrados? E hoje a gente vai ver o restante dos tributos, que o ICMS, como ele tem muitas minúcias e é o mais cobrado, então a gente teve uma live só sobre ele. Hoje a gente vai ver sobre os outros tributos e eu vou mostrar para vocês como é que é cobrado isso em prova, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada tributo e a gente vai ver questões sobre eles, tá? Então, vamos lá. Começando, né? Eu coloquei aí os tributos que a gente vai ver, são o IPI, o ISS, PIS e COFINS. Então, são esses 4 que a gente vai ver hoje, ok? E, primeiro, começando pelo IPI. O que é o IPI? É o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse tributo, ele é um imposto da esfera federal, certo? O IPI, ele incide quando há a industrialização, né, de um produto, matéria-prima transformada num produto, ou quando há também a importação. Então, é contribuinte do IPI o importador, ou o industrial, tá? Ou o equiparado a industrial. O que é um estabelecimento equiparado a industrial? É aquele que, por exemplo, faz a importação. Então, quando você importa um produto e você vai vender aqui no mercado interno, você não está fabricando esse produto, você não está industrializando ele. Mas como o IPI incide na importação, quando você vende esse produto, você se torna um equiparado a industrial, tá? Também tem os estabelecimentos atacadistas de produção, que quando eles se inscrevem na Receita Federal, eles também podem optar por ser contribuintes do IPI, mesmo não produzindo nada, mas como são atacadistas de produção, então eles podem ser também equiparados a industrial. Então, nesse caso, eles também se tornam contribuintes do IPI. E aqueles que consumirem papel que não seja com a finalidade de imprimir livros, revistas, que são itens que têm imunidade, né? Então, os que utilizarem papel que não seja com a finalidade da imunidade, eles também vão ser equiparados, tá? Vão ser também contribuintes do IPI, ok? Então, é um imposto federal, ele incide na importação, incide na industrialização, os contribuintes são os estabelecimentos que fazem essas transações e o fato gerador do IPI é exatamente quando há importação ou quando há a venda, tá? A saída do produtor
do produto fabricado. Então, há o fato gerador nesse momento. A alíquota do IPI, ela é bem variada. Então, a gente tem diversas alíquotas, vai depender do produto. Lembrando que sempre quanto mais supérfluo for o produto, maior será a alíquota de IPI dele. Ok, pessoal? Um detalhe muito importante, que é muito cobrado em prova, tá? A CESP adora cobrar isso. O IPI ele é um imposto por fora, ou seja, se a mercadoria custa 100 mil, o IPI é 10%, então ele vai ser calculado em cima dos 100 mil e vai ser acrescido ao valor da mercadoria. Então isso é importante vocês saberem, ok? Então fixem bem isso, o IPI ele é cobrado por fora, então ele é acrescido ao valor da mercadoria. É diferente do ICMS que a gente viu na live passada. O ICMS ele é embutido no preço da mercadoria, tá? É um imposto que chama imposto por dentro, o IPI imposto por fora. Então, fixem bem isso aí, que isso é um detalhe muito importante. O ISS, tá? Então, o que a gente tem de falar de IPI é isso. A incidência, importação e fabricação, o fato gerador, as alíquotas são diversas, então, as questões, quando elas cobram, elas dizem quanto é a alíquota que está incidindo na situação prevista. E agora vamos falar do ISS. O que é o ISS? Bem, o ISS é o Imposto sobre Serviços, tá? Ele é de competência dos municípios. Ele é pouco cobrado em prova, tá? O ISS ele incide quando há a prestação de serviço, ok? E a alíquota vai ser o percentual estabelecido pelo município em cima do valor da prestação de serviço. Então, geralmente, a alíquota do ISS é 5%. Tem algumas atividades que é 2%, vai depender do município. O município que vai estabelecer a alíquota do ISS, ok? E como a gente contabiliza o ISS? Aí eu vou mostrar para vocês a contabilização. Quando a empresa ela prestou um serviço de 100 mil reais, a alíquota do ISS do município era 5%, então vai ser 5 mil o valor do ISS. E a gente vai debitar uma conta de ISS sobre prestação de serviço, que vai ser uma conta que vai figurar lá na nossa DRE, tá? Vai ser uma dedução das prestações de serviço. Então, na DRE a gente vai ter inicialmente receita de prestação de serviço e logo em seguida a gente vai ter menos o ISS sobre serviço. Vai ser uma dedução da prestação de serviço, ok? Então, é uma despesa na DRE. E o crédito, a gente debita uma conta de resultado e credita uma obrigação, porque a gente vai ter que recolher para o município esse ISS gerado na prestação de serviço. Então, prestou serviço, ocorre o fato gerador do ISS, gera uma obrigação e, ao mesmo tempo, uma despesa para a empresa. E aí, a gente vai debitar e creditar o ISS a recolher, ok? No valor do percentual incidente sobre a prestação de serviço. Então, o ISS é muito simples. Vamos agora falar do PIS. O PIS, ele é o Programa de Integração Social, tá? O PIS é uma contribuição, quando vocês estudam lá direito tributário, a gente vê que os tributos podem ser impostos, taxas, contribuições de melhoria, tem as contribuições para fiscais, e aí o PIS, ele é uma contribuição, tá? De caráter social, por quê? Porque o objetivo do PIS é financiar, eu coloquei para vocês conhecerem, não só aprender a contabilizar, a calcular, mas também conhecer um pouco do tributo, tá? Então, o PIS, ele vai financiar o seguro-desemprego, abono que os trabalhadores recebem e também participação na receita dos órgãos e entidades, tá? Então, o objetivo é financiar esses pagamentos. Quem é contribuinte do PIS? Todas as pessoas jurídicas, tá? Todas as empresas, inclusive prestadora de serviço, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública, sociedade de economia mista, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, e suas subsidiárias, tá? E aí ele diz, excluídas as empresas do Simples Nacional, porque as empresas do Simples Nacional, elas já pagam o PIS no pacote do Simples Nacional, né? Eu digo que elas pagam os tributos num pacote só. Então, todas as pessoas jurídicas são contribuintes do PIS, tá? Do Programa de Integração Social. E o PIS, o fato gerador dele é a receita. Ao ferir receita, ocorre
a incidência do PIS, tá? Ou também a prestação de serviço, certo? A base de cálculo vai ser exatamente o valor da venda ou o valor da prestação de serviço. Então, a gente vai calcular o PIS em cima do valor da receita da empresa ou prestação de serviço. Aí o PIS tem duas modalidades, tá? Tanto o PIS quanto a COFINS tem duas modalidades. Vamos falar do PIS. A modalidade é cumulativa e não cumulativa. A modalidade não cumulativa é aquela semelhante ao que a gente viu do ICMS, tá? A gente viu o ICMS na modalidade não cumulativa, porque o ICMS é um imposto não cumulativo. O PIS também poderá ser não cumulativo. Então, nós temos aí, o PIS cumulativo é aquele em que a empresa teve a receita, ela vai calcular 0,65% em cima dessa receita e pagar para o governo federal. E acabou-se, tá? Então, não vai ter crédito fiscal. Agora, só quem pode utilizar o PIS cumulativo são as empresas que elas têm a sua tributação do imposto de renda pelo lucro presumido ou arbitrado, tá? Então, só esses que podem optar pelo PIS cumulativo. A gente tem também o PIS não cumulativo. E aí, o PIS não cumulativo, a gente vai ter o sistema de conta corrente semelhante ao ICMS. A gente vai ter, quando a gente adquire mercadorias que tem PIS, a gente vai obter créditos fiscais e vai ficar com esse direito a recuperar lá no ativo. Quando a gente tiver receitas auferidas, a gente vai ter PIS a pagar, incidente sobre as receitas. E aí, a gente vai fazer conta corrente disso, verificar qual o PIS que eu tenho sobre as minhas vendas, qual o PIS que eu tenho sobre as minhas compras para eu poder abater. E aí o não cumulativo, ele vai deduzir os débitos de cada contribuição e os créditos admitidos na legislação, tá? Então a legislação diz quais os créditos que poderão ser aceitos lá no caso do PIS não cumulativo. Só quem pode optar pelo regime não cumulativo do PIS são as empresas tributadas pelo lucro real, tá? São aquelas que fazem a sua contabilidade completa, tá? Inclusive, essa semana, o professor Daniel Salgueiro, lá da UFAL, lá no Instagram dele, ele fez alguns vídeos bem interessantes. Quem quiser ver é Daniel Salgueiro, tá? E ele explica bem direitinho os 3 regimes: lucro real, presumido e arbitrado, quando pode optar. É bem interessante. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada lá nos vídeos que ele explica. É um professor de planejamento tributário lá da Universidade Federal de Alagoas, né? Pessoa preparadíssima. E aí, os vídeos dele, ele explica bem legal. Então, esses 3 regimes, né? Se vocês quiserem verificar nessa parte tributária, né? Dá uma olhadinha lá no Instagram do professor Daniel Salgueiro. E a alíquota do PIS não cumulativo, ela é de 1,65%. Então, eu estou trazendo aí um exemplo para vocês. Quem está me acompanhando aí no YouTube, né, tá vendo aí os slides, tem um exemplo onde eu tenho, no mês eu fiz 30 mil de vendas, certo? Esses 30 mil vai me gerar PIS a pagar sobre as minhas vendas, de 1,65%. E eu também tive compras no mês. Essas compras vão me gerar um crédito de PIS. Então, as compras, elas foram no valor de 12 mil. Então, eu vou ter o PIS sobre as vendas, onde eu vou ter 30 mil das vendas no mês, vezes a alíquota do PIS de 1,65. Eu vou ter um valor de R$ 495 a pagar de PIS. E quando eu fiz minhas compras no mês de 12 mil, isso me gerou um crédito de PIS também. 12 mil vezes 1,65 vai me gerar um crédito de PIS de 1,98. E aí, quanto é que eu tenho que recolher para o governo federal de PIS? Vai ser o PIS sobre as vendas de 495 menos o PIS sobre as compras de 198. E aí, vou ter um PIS de 297. Esse vai ser o valor do PIS que eu tenho que recolher para os cofres públicos federais, ok? Então, e no PIS não cumulativo, eu vou recolher apenas 0,65 em cima da receita que eu tiver no mês. Vamos falar agora sobre a COFINS, é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, tá? A COFINS, pessoal, ela é uma contribuição federal também, então tanto o IPI que a gente viu hoje,
PIS e COFINS são tributos federais, tá? O IPI é um imposto e PIS e COFINS são contribuições. E para onde vão os recursos da COFINS? A arrecadação vai para bancar as despesas com saúde, previdência e assistência social, tá? De acordo com a legislação, os recursos da COFINS servem para isso, para essas 3 áreas. Quem é contribuinte são todas as pessoas jurídicas, então PIS e COFINS são muito semelhantes. Eu digo basicamente que o que muda é a alíquota, né? Porque são muito semelhantes. Todas as empresas elas são contribuintes da COFINS e do PIS, tá? As empresas do Simples Nacional, elas pagam a COFINS também dentro dos tributos que são calculados lá para ela dentro do Simples Nacional. Então, a COFINS, ela também está embutida lá no que as empresas do Simples Nacional pagam para o governo federal, né? A gente tem aí também a COFINS, ela vai ter os 2 regimes, cumulativo e não cumulativo, tá? A COFINS no regime cumulativo, ela vai ter uma alíquota de 3%. Então, a empresa, ela teve receitas auferidas no mês, ou ela prestou serviço, ou ela teve os 2, então soma tudo. Tem empresas que tanto trabalham com revenda de mercadoria quanto prestam serviço. Então, a incidência vai ser em cima do total de receitas da empresa. E aí vai ser aplicada uma alíquota de 3%, a empresa faz o recolhimento da COFINS. Esse é o regime cumulativo. O regime não cumulativo já é diferente. A gente vai ter o sistema de débitos e créditos, tá? No caso do regime não cumulativo, não tem crédito porque é simplesmente calcular a alíquota em cima do faturamento e acabou, tá? Só quem pode ter esse regime, semelhante ao PIS também, PIS e COFINS cumulativos, somente empresas que sejam tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado. No caso do regime não cumulativo, tanto PIS quanto COFINS, vai ter o aproveitamento de créditos relacionados às mercadorias adquiridas, relacionados à matéria-prima, créditos de COFINS relacionados a equipamentos para o pátrio industrial. Então, vai haver o aproveitamento de créditos ligados às atividades da empresa. A base de cálculo da COFINS vai ser a receita, tá? Sempre é o faturamento da empresa, a receita total dela. Só quem pode pertencer ao regime não cumulativo, optar por esse regime, são as empresas do lucro real, são aquelas que fazem a sua contabilidade completa, ok? E a alíquota da COFINS vai ser de 7,6%, tá? Então, vai ser uma alíquota de 7,6%. Observem que, quando é no regime cumulativo, a alíquota é menor, porque não tem direito a créditos fiscais. No regime cumulativo, a alíquota é maior, mas também há o direito de compensar, né, os créditos relacionados a mercadorias, a aquisições para o ativo imobilizado, ok? E aí eu trouxe também um exemplo para vocês entenderem o cálculo da COFINS. Supondo que a empresa teve vendas no mês de 20 mil. Então, digamos que ela teve vendas de 20 mil e ela teve compras de 9 mil no mês, ok? A empresa, ela vai pagar a COFINS sobre seu faturamento, sobre as suas receitas. Então, eu vou ter aí, esse é a COFINS não cumulativa, então eu vou calcular 7,6% em cima do faturamento da empresa, dos 20 mil de vendas que ela teve no mês, ok? Então, vai dar 1.520 a COFINS sobre as vendas. E a empresa, ela fez aquisições que incidiram também em COFINS. Então, nas compras que ela fez, ela adquiriu mercadorias que tinha COFINS também. Como ela é contribuinte da COFINS, então ela vai ter direito aos créditos fiscais disso, que vai dar 9 mil as compras no mês da empresa, vezes 7,6%, a empresa vai ter créditos fiscais de 684. Então, no final do mês, quando ela for verificar COFINS sobre as vendas, menos COFINS sobre as compras, ela vai recolher para o governo federal o valor de R$ 836, que é a diferença, tá? Quando a gente faz o regime não cumulativo. No regime não cumulativo, a gente vai verificar a COFINS sobre as vendas, menos os créditos relacionados a COFINS, ok? Então, essa contribuição é muito semelhante ao PIS. E aí, no final das contas, quando a empresa ela é do regime cumulativo, ela vai pagar
0,65% de PIS e 3% de COFINS, totalizando uma alíquota de 3,65%, somando, né, os dois. Quando a empresa é do regime não cumulativo, né, a COFINS ela vai ser de 7,6%, PIS vai ser de 1,6%, totalizando 9,25% essas duas contribuições, ok? E lembrando, elas incidem sobre o faturamento da empresa. Nas questões, a CESP dá o percentual da contribuição, ela explica e a gente vai ver um exemplo para vocês. Aqui eu peguei uma questão do TRT, em 2017 foi aplicada a prova, e a questão diz o seguinte: uma indústria adquiriu matéria-prima com 220 mil de preço na nota fiscal e pagou 6 mil de frete desse produto à transportadora. Nessa negociação estão presentes as alíquotas IPI de 10%, ICMS de 20%, PIS não cumulativo de 1,65% e COFINS não cumulativo de 7,6%. Então, vocês observem que ele dá os tributos incidentes, os percentuais, o regime que é não cumulativo, então tem direito a créditos fiscais. E o que ele pede? Nessa situação hipotética, o valor a ser registrado no ativo para a matéria-prima é igual a. Então, qual vai ser o valor que vai ser registrado como ativo da empresa correspondendo à matéria-prima que está sendo adquirida? Então, vamos lá. Primeiramente, a empresa é uma indústria. Se vocês observarem, ela é uma indústria. Se ela é indústria, ela é contribuinte de IPI, que o IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, ela está comprando matéria-prima. Nessa matéria-prima tem IPI, tem ICMS, então ela também é contribuinte do ICMS, porque o ICMS é circulação de mercadorias ou produtos ou serviços especificados. Então, a indústria ela é contribuinte tanto do IPI quanto do ICMS. Significa que nesse valor que a gente está tendo aí, a gente vai ter créditos fiscais desses tributos. Então, vamos lá. A gente sabe que o IPI, ele é um imposto que ele é por fora. Então, ele é agregado, ele é acrescido ao valor da mercadoria. Se o total da nota foi 220 mil e nesse valor tem 10% de IPI, significa que o nosso IPI vai ser de 20 mil, porque eu vou ter aí, para achar o valor da mercadoria, eu vou pegar o valor total da nota 220 dividido por 1,1, ou seja, 100 mais 10%, certo? Então, eu vou achar aí o valor da mercadoria sem o IPI de 200 mil. Ou seja, a mercadoria custou 200 mais 10% de IPI para chegar aos 220. Tá? Então, o IPI ele está nesse valor total aí de 220 e eu vou tirar esse IPI. E em cima desse valor que eu achei da mercadoria, aí eu vou ter os créditos de ICMS, PIS, COFINS. Então, esse é o detalhe da questão, tá? Que no preço total da nota fiscal está incluído o IPI. Então, a gente tira o IPI para achar o valor da mercadoria e em cima desse valor da mercadoria que a gente vai calcular aí o restante. Então, observe que ele colocou até um valor redondinho. Como na hora da prova a gente não tem calculadora, então a CESP também tem que ajudar, né? E aí a gente fica com 200 mil de valor de mercadoria. Como o ICMS é 20%, 20% de 200 mil vai dar 40 mil de crédito fiscal de ICMS. O ICMS está dentro dos 200 mil. Lembra que o ICMS é um imposto por dentro? Então, nos 200 mil do valor da mercadoria, vai ter mais 20 de IPI e vai ter dentro dele 40 mil de ICMS. Além disso, em cima dos 200 mil, a gente vai calcular PIS e COFINS. Lembra que PIS e COFINS é em cima do valor da receita? Então, a receita da empresa foi 200 mil quando ela vendeu para a gente, que é a indústria, né? Nós estamos comprando por 200 mil mais o IPI. Então, em cima dos 200 mil, a gente vai ter 1,65%, que vai dar 3.200, e a COFINS vai ser 7,6% também em cima dos 200. Então, 200 mil valor da mercadoria, em cima desse valor eu vou tirar 20%, que é ICMS, 1,65%, que é PIS, e 7,6%, que é COFINS, tá?
Por que que eu vou tirar PIS e COFINS? Porque na questão ele diz que o regime de PIS e COFINS é não cumulativo. Então, se é não cumulativo, é semelhante ao ICMS. Vai me gerar crédito fiscal. Se PIS e COFINS fosse no regime cumulativo, então a empresa ela não haveria esse direito ao crédito de PIS e COFINS incidente sobre a mercadoria, ok? E aí a gente vai chegar ao estoque. O estoque vai ser o valor da compra menos os tributos recuperáveis. Então, eu vou ter o valor da compra foi 220 mil, ok? Já fizemos aí os cálculos. E 220 mil menos 20 mil, que vai ser IPI, menos 40 mil, que vai ser o ICMS, que está dentro do valor da mercadoria, menos 3.200, 3.300, aliás, que vai ser PIS, né, sobre o valor da mercadoria, e 15.200, que vai ser COFINS. Então, a gente vai chegar num total de, deixa eu até corrigir aqui, um total de 141.500. Então, esse vai ser o valor, 220 menos, aqui é 3.300. Deixa eu ajeitar aqui. 3.300, certo? Só corrigindo. E a gente vai chegar, ó, 141.500. Lembrando que a gente tem o quê, ó? Além desse valor, a gente teve um frete. Um frete pago nessa mercadoria. Quando a gente estudou estoques, a gente viu que as mercadorias, o custo da mercadoria vai ser o valor que ela foi comprado, mais todos os gastos que a empresa tenha, menos os impostos recuperáveis. E aí a gente chega no valor da mercadoria, o valor de custo dessa mercadoria. Então, nesse caso, essa mercadoria vai custar para a gente 220 mil, mais o frete, menos os tributos recuperáveis, que nesse caso a gente teve IPI, a gente vai diminuir, porque a gente vai recuperar esse valor do IPI posteriormente, que a empresa é indústria, então ela é contribuinte de IPI. O ICMS de 20%, PIS e COFINS, que é regime não cumulativo, também dão direito ao crédito de PIS e COFINS. Então, nesse caso aí, a gente deduziu os 4 tributos, certo? Mas o frete, ele é um custo. Então, a gente vai do valor 220 menos os tributos recuperáveis, mais o frete, a gente chega ao valor da mercadoria, certo? Então, a mercadoria vai custar para a empresa 147.500, que é esse valor que vai ser registrado como estoque lá no nosso ativo, ok? 147.500. Pegando essa questão, pessoal, eu fiz o seguinte, além disso, a gente já respondeu aí a questão, mas considerando essas mesmas informações da questão, a gente vai fazer a contabilização dessa transação. Como é que ficaria o registro contábil? Então, no estoque, a gente vai ter um valor de 147.500, vai ser um débito em estoque. Então, vamos lá. Os impostos recuperáveis vão ser considerados como ativo, como direitos no ativo. O estoque, os 147.500 vai para o estoque de mercadorias. E, no caso, aí, supondo que o pagamento foi à vista, a gente vai creditar o caixa. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o ICMS vai ser um imposto que vai gerar um direito a recuperar. Então, eu vou ter aqui ICMS a recuperar de 40 mil no ativo, vou ter IPI a recuperar de 20, PIS a recuperar de 3.300, COFINS a recuperar de 15.200 e 147.500 vai ser o valor que vai para o estoque de mercadorias. O total disso vai fechar os 226 mil, que é o valor que eu vou pagar ao meu fornecedor. 220 da nota fiscal, mais 6 mil de frete. 226. Ok? Registrando essa transação no livro Razão, aqui é o lançamento no livro diário, certo? Aqui é o lançamento no livro diário, os débitos e créditos. Lembrando que o total de débitos tem que ser igual ao total de créditos. Lembram das partidas dobradas? Total de débitos tem que coincidir com o total de créditos. Então, nesse caso aí, a gente vai ter
os débitos no livro Razão de cada uma das contas. Então, eu tenho aqui ICMS a recuperar 40 mil, PIS a recuperar no lado do débito, COFINS a recuperar no lado do débito, IPI a recuperar. E eu vou ter aqui também um débito em estoques, que é conta de ativo. Lembrando que esse aqui é o lado do débito, esse é o lado do crédito. Contas de ativo aumentam com débito, diminuem com crédito. E eu vou creditar também, no caso aqui a gente vai ter, aqui eu coloquei fornecedores, 226, tá? Então, vamos supor aqui que seja fornecedores. Deixa eu corrigir aqui. Mas se foi à vista ou a prazo, não vai fazer muita diferença, tá? O que vai fazer diferença é que a gente tem que saber que no valor da mercadoria, quando é que eu tiro os tributos? Quando eles são recuperáveis, quando eu sou contribuinte, então do valor da minha compra eu tiro os tributos recuperáveis. E isso é importantíssimo para vocês saberem, ok? Vamos lá. E aí, continuando essa mesma transação, vamos supor que, além daquela compra que a gente fez lá na questão, a empresa fez vendas no mês no valor de 100 mil. Ela comprou 220 mil de mercadoria e nesse mês as vendas dela foram apenas de 100 mil. Então, as vendas foram inferiores às compras, uma das contas contábeis. Além disso, quando a gente faz venda, a gente viu que em cima das receitas de vendas incide ICMS, PIS, COFINS, tá? E aí eu vou ter uma despesa de ICMS e vou ter uma obrigação de ICMS a recolher. Vendi 100 mil, então isso já me gera a obrigação de pagar ICMS para o Estado de 18% da minha receita. Então, eu vou ter aqui uma despesa de ICMS, eu vou chamar ICMS sobre as vendas, e vou creditar ICMS a recolher. Então, esse lançamento eu vou fazer aqui, ó, debita a despesa de ICMS sobre vendas, credita ICMS a recolher, obrigação no passivo. A mesma coisa vai acontecer com PIS e COFINS. Então, em cima da receita oferida, eu vou ter que pagar PIS e COFINS. PIS será 1,65% em cima dos 100 mil, que vai dar 1.650. Então, eu vou ter aqui, ó, PIS sobre vendas, credito PIS a recolher. COFINS do mesmo jeito. Eu vou ter 7,6% de COFINS incidente da minha receita oferida. Então, eu vou ter COFINS sobre vendas, a COFINS a recolher, tá? Então, um débito COFINS sobre vendas e um crédito COFINS a recolher. Então, aí eu tenho o lançamento da venda, certo? E dos tributos incidentes sobre as vendas. Agora, como eu tive compras nesse mês, como é que fica a minha situação? Então, eu tive compras que me geraram créditos fiscais e agora tive vendas que me geraram obrigações tributárias. E aí, eu vou pagar tributo ou não? Então, vamos lá. Digamos que a gente chegou no final do mês e agora a gente vai fazer a apuração desses tributos. Fazendo essa apuração, eu vou ter a conta de ICMS a recolher e ICMS a recuperar. ICMS a recuperar é um direito, uma conta de ativo. ICMS a recolher é uma obrigação, uma conta de passivo. Então, eu vou verificar aqui no meu razão de ICMS a recolher e ICMS a recuperar. E aí eu vejo que eu tenho 40 mil de créditos com o Estado e eu tenho obrigação de 18 mil. Nesse caso, os meus créditos são maiores do que a obrigação. Então, eu vou debitar a conta de ICMS a recolher, certo? E creditar a conta de ICMS a recuperar no valor do que eu tenho a pagar. E aí, eu vou ter aqui, ó, um débito em ICMS a recolher e um crédito em ICMS a recuperar. ICMS a recolher vai ficar, ó, com saldo zerado. Não vai ter mais obrigação. E eu ainda vou ficar com crédito fiscal para o mês seguinte no valor de 22 mil, que eu vou poder abater do valor que eu tiver a pagar, tá? Então, nesse caso aqui, o valor a pagar foi menor do que o crédito fiscal. Então, ficou ainda crédito fiscal para o mês seguinte. Lembrando que esses tributos, eles são recolhidos mensalmente. Então, no final de cada mês é feita a apuração desses tributos. Vamos agora para o PIS. O PIS, a gente tinha um crédito fiscal de PIS, um ativo, um direito a recuperar, PIS a recuperar, sobre as compras que eu fiz, no valor de 3.300. E
Em cima das minhas vendas, eu tive uma obrigação de PIS de 1.650. Então, agora, confrontando o PIS a recuperar com o PIS a recolher, né, eu vou ter aqui mais crédito fiscal do que obrigação. Então, aí eu vou debitar PIS a recolher, creditar PIS a recuperar. E ainda vai me restar um saldo para o mês seguinte de 1.650 de PIS. Um crédito fiscal lá no meu ativo. Lembrando que PIS a recuperar é direito, é uma conta de ativo. Ok? E aí eu vou ficar sem obrigação nenhuma com o governo federal em relação a PIS nesse mês. A mesma coisa eu vou fazer com a COFINS também. A COFINS eu vou ter, como eu tive crédito fiscal de COFINS, me gerou um valor de 15.200 e eu tenho obrigação sobre as vendas de 7.600. Então, verificando, o crédito é maior do que a obrigação. Então, eu vou debitar a conta de COFINS a recolher para eu zerar essa obrigação e credito COFINS a recuperar. E ainda vai me gerar um crédito para o mês seguinte. Então, observem que nesse mês, como as vendas foram inferiores às compras, então a empresa ela ficou com créditos fiscais para utilizar nos meses posteriores, ok? Pode acontecer também, que geralmente acontece, né, quando as empresas elas faturam sempre mais do que compram. Então, todo mês ela faz esse confronto. ICMS sobre as vendas, o ICMS a recolher menos o ICMS a recuperar, ainda resta um valor a pagar e a empresa vai e recolhe. Agora, se ficar créditos, eles serão utilizados no mês subsequente, ok? Então, isso vale tanto para o ICMS, PIS e COFINS com o regime não cumulativo e para o IPI, quando a empresa é contribuinte de IPI. E aí, os créditos fiscais também só vão valer, tá? Se a empresa for contribuinte e se incidir o tributo na saída da mercadoria. Então, digamos que eu compre uma mercadoria que incida ICMS e IPI nas compras. Mas eu não sou contribuinte do IPI, então eu não vou ter créditos de IPI, tá? Então, esse IPI vai entrar no custo da minha mercadoria. Eu vou ter créditos apenas do ICMS, que é o imposto que vai incidir quando eu vender aquela mercadoria, certo? Então, no caso, quando não há incidência do tributo na saída da mercadoria, a gente não pode utilizar o crédito fiscal. Ok, pessoal? E aí, é isso, tá? Hoje a gente viu essa parte de tributos que é muito importante, tá? Vocês veem que a questão, ela colocou todos os tributos, então foi uma questão bem completa que eu trouxe para vocês, porque aí vocês já verificam tanto quanto os cálculos, como é que a CESP cobra, ela envolve todos os tributos e também a contabilização, tá? Eles também cobram muito a contabilização dos tributos. Então, vocês têm que lembrar que quando a empresa é contribuinte, aquele valor do tributo que está incidindo sobre a compra, ele vai entrar como um crédito fiscal, vai ser um imposto a recuperar, ok? E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês a atenção e vamos que vamos nesse ritmo de lives, todas as segundas e quartas, às 19 horas. Espero você na próxima segunda. Tchau, tchau!